De repente você tem aquela má notícia de que uma doença com você ou com alguém que você ama aí assusta e apavora, né? Como que você pode reagir de maneira que você fique com um pensamento tranquilo, com um pensamento positivo também? Então fique à vontade para participar com a gente. Geilson Santana está aqui, o psiquiatra, para dar um caminho só, porque realmente é possível. Exatamente, mas agora a gente vai até Taubaté conversar, a gente vai mostrar alguns exemplos de superação aqui. E ele é um desses exemplos. Ele é empresário, ele relatou para a gente, doutor Geilson, que ele tem um tumor de 4,5, 5 centímetros no cérebro, apesar de ser maligno, é um tumor que está comprimindo, fazendo uma compressão aí no cérebro. Mas ele falou assim, eu vou tocar minha vida em frente e não vou fazer cirurgia. Fabiano Vanoni, muito obrigada por estar aqui com a gente, abrir o seu coração. Como é que foi esse recebimento, Fabiano, desse diagnóstico? Pessoal, obrigado Obrigada por a você. participar. É sempre uma alegria falar disso, embora seja uma situação delicada, é uma alegria poder falar disso e contar a minha história e tentar levar uma mensagem de esperança para as pessoas. Em 2012 eu descobri um tumor, 5 centímetros de diâmetro, um tumor benigno, um câncer maligno no cérebro, mas é um tumor muito grande e comprime. E ele causou uns danos, né? O meu tronco cerebral foi danificado, teve de uma curva no tronco cerebral, e isso gera uma série de sequelas. Eu perdi a audição, perdi o equilíbrio do lado esquerdo. Então é uma questão de adaptação. Eu precisaria fazer uma cirurgia, ver um risco de vida pelo tamanho do tumor. E eu fiz uma escolha de enfrentar isso de uma maneira diferente. Eu optei por não fazer cirurgia. Um amigo encontrou um tratamento nos Estados Unidos, na época, quando eu ia para lá, achei o tratamento em São Paulo, de medicina portuguesa, fiz um tratamento, uma espécie de radiocirurgia, e decidi não fazer a cirurgia, correr o risco de enfrentar. Tenho certeza que houve um milagre na minha vida, Deus agiu e ajudou muito. Então é uma história de superação, com fé, com acreditar que algo é possível, sabe? Mesmo que seja uma notícia muito ruim, a gente tem que acreditar que dá para enfrentar, dá para achar uma saída. Sim. E ter certeza de que tem uma força maior que está nos guiando. Né? Bom, você falou num milagre, né, Fabiano? Doutor Geilson, até que ponto esses milagres eles acontecem? Né? Depende muito da nossa e única fé de acreditar, e até que ponto a nossa mente pode nos trair também com uma falsa positividade. Então, em relação a um diagnóstico tão grave, é preciso manter uma posição de muita parcimônia, porque, por um lado, a medicina oficial propõe uma série de protocolos para lidar com um diagnóstico tão grave, mas algumas pessoas decidem não fazer o tratamento convencional, optam por fazer um tratamento alternativo, ou às vezes optam até por não fazer nenhum tratamento e tentar viver da melhor maneira possível o tempo de vida, sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro, viver o dia a dia e tentar extrair disso o melhor possível. Milagres, as pessoas relatam. Na medicina é difícil a gente comprovar um milagre, até pelo modo como o conhecimento científico médico é estruturado. Mas, de fato, a gente percebe que as pessoas que têm um vínculo religioso, uma crença, que acreditam, que mantêm uma positividade, em geral elas conseguem ter um prognóstico melhor, conseguem ter um alívio melhor do seu sofrimento. Isso ajuda até os médicos? Ajuda os médicos, inclusive. Entendi. Mas, assim, uma coisa que temos que ter muito cuidado, não é porque a pessoa não conseguiu ter uma postura tão otimista e acabou tendo um desfecho ruim, que esse desfecho ruim, a culpa é dela. Sim. Porque às vezes tem pessoas que deprimem quando recebem um diagnóstico. E se elas eventualmente evoluem para um desfecho ruim, elas vão se sentir culpadas. Porque não foram otimistas, não mantiveram uma posição de proatividade. Então a gente precisa também procurar esse equilíbrio. E na realidade não existe culpado, né? Não existe culpado. Existem escolhas, cada escolha, cada um tem que se responsabilizar por ela. Tem pessoas que se beneficiam muito de não seguir um tratamento e viver a vida de uma forma plena.
enquanto outros decidem fazer um tratamento convencional. É uma escolha pessoal. A medicina tradicional tem as suas orientações e diretrizes, mas todos nós somos livres para seguir. Fazer a escolha, né? Para fazer E as o nossas Fabiano escolhas. fez a dele, graças a Deus, está vivendo a vida aí, dando exemplo. Muito obrigada, viu, Fabiano, por participar e contar a sua história, abrir o seu coração aqui conosco no Falando Nisso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Luquinha. Perfeito, Sol. A Fernanda de Piquete, ela também mandou uma perguntinha pra gente pelo WhatsApp. Olá, galerinha do Falando Nisso, tudo bom com vocês? Aqui é a Fernanda, da cidade de Piquete. Eu gostaria de saber quais os cuidados que eu devo tomar com a minha saúde, para que não chegue numa certa idade e eu acabo ficando com vários problemas sérios. Pois é, muita gente diz assim que as pessoas negativas, né, Luquinha, elas têm mais tendência a ficarem doentes. Mito ou verdade? É verdade. Pessoas negativas, do ponto de vista científico, chamamos pessoas que têm um traço de neuroticismo. O que é neuroticismo? É um traço de personalidade que faz com que a pessoa tenda a sentir medo, insegurança, angústia. Então, essas pessoas tendem, sim, a adoecer mais. Mas é um traço de personalidade que pode ser trabalhado com psicoterapia, com estilo de vida, com experiências positivas de vida. Quando falamos na prevenção de transtornos mentais, o melhor termo a ser utilizado não é nem prevenção, é promoção da saúde. Prevenção é quando uma pessoa tem um risco específico e lançamos mão de medidas específicas. Vamos falar de promoção, daquilo que traz uma saúde melhor para todos. Trabalhar aquilo que traz o bem. Que traz o bem. Atividade física, alimentação saudável, sono de boa qualidade, boas relações interpessoais. Isso daí, Se pronto. mantivermos isso, Tá vivendo bem. está vivendo bem. Olha só, Luquinha, receita Incrível, básica, né? E é simples, não é nada difícil É de ser verdade, feito, né? Bom, diziam que mulher, né, é o sexo frágil. Diziam, gente, porque não é verdade, a gente já sabe disso. Ainda mais porque o nosso repórter Igor Guedes, ele foi conhecer a história dessa superação linda da Marjorie e a gente vai entender por que a gente acredita e já tem certeza que a mulher não é sexo frágil. Às vezes a vida nos coloca em lugares difíceis, em situações complicadas, mas basta enxergar com outros olhos que a vida pode nos surpreender. Marjorie descobriu uma doença grave em 2017 com 38 anos de idade. Um câncer de mama em estágio inicial transformou a sua vida em todos os sentidos. Foi através de seus exames de rotina que foi possível o diagnóstico. A doença já era comum em sua família. Sua avó e sua mãe já haviam passado pelo tratamento com sucesso, e receber o diagnóstico de uma doença é algo muito delicado. Toda vez que a gente tem um diagnóstico é muito difícil, né? Um diagnóstico de uma doença grave que assusta tanto, o câncer ainda é um tabu muito grande, né? Mas eu procurei encarar, como eu encaro todos os desafios da minha vida, com muita positividade. Eu fiz uma cirurgia onde eu retirei os 2 seios. A gente perde muito daquilo que é feminino. E eu procurei sempre me cercar de coisas que me fizessem bem. Então, continuar saindo com os amigos, continuar conversando com as pessoas. Eu acho que quando a gente tem o apoio da família, o apoio das pessoas que estão do lado, no meu trabalho eu também tive muito suporte. Então, eu acho que isso foi me motivando a me arrumar, a tentar me olhar no espelho de uma forma diferente. As pessoas lidam muito com o diagnóstico apenas com a sentença de morte, e não é assim. A gente tem uma vida muito longa e muito próspera, mesmo com os cuidados, mesmo com as terapias, mesmo com os tratamentos. É estranho, né? Dizer que a gente olha pelo lado positivo quando a gente recebe um diagnóstico tão grave, mas eu acho que abre os olhos para a vida que a gente quer ter todos os dias, para o agora. Então, se a gente abrir o nosso olhar para um olhar com um pouco mais de positividade, das coisas boas que a gente tem, com fé, com esperança, com gratidão, a gente começa a receber mesmo os desafios da vida com uma forma melhor. Muito obrigado, viu, Marjorie, por compartilhar com a gente essa sabedoria que veio devido a toda a situação que você passou. A gente é muito grato e Deus continue te dando muita saúde, viu, minha linda? Bom, foi aberta a consulta às vagas oferecidas pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado para Vagas de Ensino Superior e Universidades Públicas. As inscrições para o segundo semestre começam no dia 4 e é preciso ter feito a última prova do Enem para poder se candidatar. E olha que susto, Sol! Um leve empurrãozinho que ela levou de um carro que atravessou uma parede por pouco, e a gente já explica e comenta com vocês. Mas olha, rapidinho a gente volta, e claro que quando a gente vai para o intervalo, a gente vai... Quando eu falo que a gente está bem acompanhado, Sol, é por causa de vídeos como esse aqui, ó.
Oi, Sol, oi, Luquinha. Eu sou a Patrícia, essa é minha filhinha Lavínia, essa é a Mel, essa é a Preciosa. Somos fã do programa Falando Nisso. Estamos aqui assistindo vocês todos os dias. Um beijo, bom final de semana para todo mundo.